Olá, turma! Hoje vocês só ouvirão minha voz, pois a aula é sobre a estrutura física do teatro. Bem, em geral, nos cursos de formação, essa aula é dada dentro do próprio espaço físico de um teatro. Como não podemos, nesse momento, nos reunirmos fisicamente, vou fazer o máximo para transportar você para um teatro virtual. Teatro. O teatro, ele é um espaço físico, mas ele vai muito além de apenas plateia, que é o local onde o público se assenta, e o palco. Um teatro, ele é cheio de salas, passagens, vãos e áreas técnicas. Tudo fica em lugares específicos para que o ambiente tenha funcionalidade e o que é destinado ao público ver, veja, nada além do programado. Existem variados tamanhos para os espaços físicos que também chamamos de teatro. Existem os menores espaços com o mínimo de estrutura possível, que cabe por volta de 20 a 70 pessoas no público, e o palco também é pequeno, no qual não mais que 3 atores fiquem em cena. Assim como existem os teatros que conseguem receber grandes produções, como os famosos musicais. Há ainda os que contêm 5 andares, com vários camarins, para acomodação dos atores, área de convivência para o elenco, antessala ou pré-sala, que é o lugar de lobby, sala de imprensa e uma grande estrutura para montagem de som, luz e de cenário. Mas pequeno, grande ou gigante, todo teatro tem palco e plateia. Nos grandes e gigantes, acima da plateia, tem as galerias. Nas laterais, os camarotes. Contudo, a estrela física do teatro prédio é a cortina. Geralmente vermelha, funcionando de forma manual ou mecânica, ou seja, abrindo e fechando manualmente ou mecanicamente. Bem, da bilheteria à antessala, adentramos realmente dentro do espaço de espetáculos. Temos a plateia e o palco. No palco, geralmente de maneira ou que possa até ser de alvenaria, mas precisa ser revestido de um piso emadeirado ou com linóleo. Ele precisa ser assim para que a acústica do local favoreça as projeções de luz, o som e a iluminação dos artistas em cena. Nas laterais do palco e ao fundo há tecidos pretos. Na maior parte dos espetáculos usa essa estrutura de tecido liso, preto, ao fundo, cobrindo do alto de uma vara, onde se prende esse tecido até o piso. E nas laterais, dependendo do espaço do palco, há em cada lateral tecidos suspensos em diagonais, 2 a 3 tecidos desses, que chamamos de pernas do palco. São entre essas pernas que temos os espaços para transitar, entrar e sair de cena, em que os artistas podem ter essa fluição. E esses espaços nós chamamos de coxias. As pernas, juntos com o tecido ao fundo, nós chamamos de caixa preta. E essa é basicamente a grande maioria das produções são feitas dentro dessa produção de caixa preta. Algumas raras exceções que eu já vi, eu vi com caixas brancas, ao invés de ter um tecido preto, eles fazem uso de um tecido branco. O teto do palco é cheio de barras de metal ou madeira, utilizadas para pendurar partes do cenário e equipamentos de luz. Para mexer as varas, os técnicos usam os contrapesos. São cordas presas a sacos de areia ou então caixas mecânicas, que ficam nas paredes laterais do palco. Em muitos teatros, na beira do palco há um fosso, um buraco no chão.
Em peças ou espetáculos de dança com música ao vivo, os músicos ficam nesse fosso. O palco também pode ter pisos removíveis, chamados de quarteladas, usadas para truques de pessoas caindo em buracos ou atores surgindo de forma mágica. Bem, atrás da plateia, quase escondida, fica a cabine de luz e de som. É uma salinha com uma luz de vidro voltada para o palco, em que os técnicos assim controlam os microfones, a luz e a música. Em todos os teatros, as cabines ficam nessa posição para que os técnicos tenham uma boa visão do palco. Durante a apresentação, os técnicos andam o tempo todo. Por isso que na estrutura da arquitetura teatral é preciso ter um corredor que atravessa o palco por cima, onde os técnicos transitam, para que possa mexer alguma luz nas varas ou mesmo fazer algum ajuste improvisado. Os atores e bailarinos se arrumam no camarim. Camarim é uma sala com banheiro, espelho e luz. Os pequenos são ocupados por atores principais, pois ficam perto do palco para garantir o acesso rápido dos atores. Já a maioria se encontram em andares diferentes para evitar que o barulho vaze. Antes de entrar em cena, os atores esperam sua vez perto do palco, para que o andamento da peça não seja prejudicado. Alguns teatros têm área para a concentração, que é um espaço em que os atores ou artistas fazem uma pequena pausa ou fazem um aquecimento vocal, ou se concentram. Aí não é um momento de conversa e nem de discussão, é um momento de concentrar, rememoriar todas as falas e assim por diante. Quando os camarins foram construídos longe do palco, essas áreas de concentração também servem para trocar de roupas. Nesse lugar de concentração, o silêncio é fundamental. Bem, afastado dos olhos do público fica a sala de convivência, onde fica a cozinha do teatro, a sala de imprensa, onde os convidados conseguem ter um acesso privado ao teatro e aos atores, em que podem também dar uma coletiva à imprensa, e também tem a parte administrativa, que é um escritório comum com mesas, computadores e telefones. Bem, eu já falei sobre o tamanho do teatro e a sua estrutura interna. Agora deixe-me falar sobre a estética da arquitetura do teatro. Só deixei de falar que os teatros pequeninos, como eu citei no começo, eles se chamam teatros de bolso. Eu vou colocar umas imagens para vocês verem. Eles são bem pequeninos mesmo e são bem funcionais. Bem, enquanto estrutura arquitetônica, nós temos 3 tipos de teatro. Nós temos o teatro de arena. Eles foram projetados inicialmente na Grécia Antiga, em que eram literalmente cavados ao pé de uma montanha, em que a plateia era esculpida e com materiais da época eram formados um tablado com visão para toda a plateia. Claro que essa estrutura resistiu aos tempos e ainda existem até os dias de hoje. Temos teatros de arena espalhados em todas as cidades, em vários espaços, inclusive em Aparecida de Goiânia, nas escolas de tempo integral, boa parte delas tem um teatro de arena. Claro que essa estrutura hoje ela não é muito usada para o teatro. Nós vemos muito acontecer nesses teatros de arena shows musicais, pequenos shows musicais. Inclusive, esse formato dessa estrutura de teatro de arena é copiado em grandes estruturas de shows montados em estádios de futebol, em que o gramado é ocupado apenas pelo palco.
e o público fica somente na arquibancada. Eu estou falando de um tipo de show diferente daqueles em que a estrutura do palco é montada no gramado e o público fica também no gramado. Na formação arquitetônica dos teatros de arena, os romanos fizeram pequenas adaptações, já que em volta de Roma não havia colunas ou montanhas, como na Grécia. Então adaptaram a estrutura da montanha para construções de alvenaria, e ainda assim conseguiram manter a acústica necessária para promover espetáculos teatrais para as multidões, que naquele momento da época o ator não tinha à sua disponibilidade de eletricidade e por sua vez então o microfone. Então as falas contavam apenas com o gogó do ator, que mesmo com todo o preparo vocal ele precisava contar com a ajuda da acústica. Bem, além dos teatros de arena, nós temos outro tipo de arquitetura teatral, que é o elisabetano. O elisabetano surgiu na época da rainha Elizabeth I, ou seja, na época do século XVI, e a estrutura dessa arquitetura parte do palco avança até a plateia. É o que nós chamamos de proscênio. Os espetáculos shakespearianos aconteciam nessa estrutura de teatro. E como você pode ver aí nas imagens, essa estrutura era própria para contar histórias em que os personagens poderiam ser mais reais, em que o público pudesse se identificar e houvesse, mesmo que por um tempo hiper reduzido, em contraste com os espetáculos teatrais greco-romanos, que eram de apenas 1h30. Mas essa 1h30, os atores tinham seu público perto e podiam então passar da fase de representar algo ou alguém a interpretar. E aí as cenas das peças teatrais envolvia mais o público, que por muitas vezes, nos relatos históricos, o público se manifestava a favor ou contra algum ato em cena. Bom, o palco elisabetano é um palco misto, podendo assim ter diversos formatos. Um dos formatos clássicos desse palco são os formatos circulares, hexagonais ou octagonais. Nesse palco, o público cerca o apresentador por 3 lados. Bem, há outro tipo de arquitetura teatral, que é o italiano. Ele foi criado entre os séculos XV e XVI. É o mais comum hoje em dia em todo o mundo e dá a melhor condição de visibilidade, onde os espectadores ou público fica apenas de frente. Geralmente situa-se mais distante da plateia. Os teatros brasileiros seguem essa tendência arquitetônica dos teatros italianos. Bom, esse modelo ele surgiu no Renascimento e já apresentava alguns dos mecanismos modernos que foram sendo incluídos a partir dos efeitos criados nos teatros medievais. Porém, a estrutura do piso do palco era ligeiramente inclinada do fundo para frente, em direção ao proscênio, ou seja, a parte posterior de fundo era mais alta que a parte anterior da frente. Isso facilitava bastante a visão das cenas de fundo para o público. Mas, ao mesmo tempo, surgiu um problema em relação ao equilíbrio, tanto do cenário, os objetos em cena e também dos atores. Imagine você em um palco com essa estrutura. Não ficaria confortável você ficar numa posição. Bem, pessoal, espero que eu tenha sido a mais clara possível nas explicações, fazendo o uso correto das imagens. Como não há possibilidade de vocês executarem uma atividade sobre o tema discutido na aula, fica aí então só o indicativo para que vocês se despertem para buscar se aprofundar a qualquer tópico que apresentei nessa aula. É isso aí, pessoal. Bons estudos e tchau!